Olá, boa noite. Então, eu repeti o desenho do simulador aqui, porque você estava falando a questão de que não estava entendendo. O simulador ele simula perfeitamente. O problema é que mexer com corrente alternada é mais complexo de analisar, porque ele mostra as formas de ondas. Aí eu tenho que entender bem o que é período, frequência, né? Valor de pico, valor pica-pico, valor eficaz, para poder conseguir ler os valores. Então, só para você entender o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui na fonte aqui de 60 Hz e a tensão máxima 179,6. Por quê? Porque a tensão máxima é o maior pico que a tensão pode chegar. E como a minha tensão do meu exercício aqui, ó, ela é 127, então o que você tem que fazer? 127 você tem que multiplicar por raiz de 2 para poder saber qual é o valor da tensão máxima. Então 2 raiz vai fazer a raiz de 2 e vai multiplicar por 127, olha lá, dá 179,6. Então essa é a tensão da fonte. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso para poder simular. E depois na hora de colocar os valores que é fácil, né? Se eu quero milho eu ponho M e micro ele já vem até com o valorzinho de micro, só você mudar para 70. Então tá todos os demais valores aqui. Aí nesse simulador o que, que ele faz? Um probleminha que eu vejo nesse simulador aqui é que se eu quero ver a corrente do indutor, ele vai me dar só a corrente do indutor, ele não vai dar a corrente já mesclada com a do capacitor e do resistor aqui não. Ele dá a corrente só do indutor, como se tivesse só o indutor aqui, o que não é certo, porque essa corrente aqui ela tem interferência do indutor com capacitor e resistor. Então, por exemplo, aqui eu coloquei do indutor, ó. Perceba que a corrente do indutor, o que ela faz? Ela dá uma atrasada em relação à tensão. A tensão é o verde, a tensão passa, depois que passa o amarelinho que é a corrente do indutor. E se eu parar aqui e ver essa defasagem, vai ver que vai dar 90 graus. Mas para eu poder conseguir ver que essa defasagem que é 90 graus, eu tenho que entender um pouquinho de como é que funciona uma onda, né? Então uma onda aqui senoidal, ela para ela completar uma oscilação completa, por exemplo, essa verdinha, é saindo daqui, subindo, descendo e parando aqui, ó. Essa oscilação completa tem um período, que é o inverso da frequência. Como a frequência é 60 Hz, então o período dessa onda vai ser 1 dividido para 60 e multiplicando aqui por 1000 para poder ficar em milli, então o período é 16,67 milissegundos. Então, para mim saber quanto que é, e isso equivale aos 360 graus, né, que é a volta completa da onda ali, e que dá 16,67 milli. Aí se eu quero saber isso em ângulo, eu sei que esse valor equivale a 360, então se eu dividir isso aqui por 4, então cada 90 graus, que é 360 dividido por 4, dá 4,16. Então se eu observar aqui, ó, e conseguir medir direitinho, eu vou perceber que, por exemplo, daqui da tensão, que é, deu no tempo 66131, até aqui que deu 66547. Vamos calcular isso, ó. 665,47 menos de cá 66123 menos 66123. Perceba que o valor dá 4 alguma coisa, que basicamente é a quarta parte do período, né, que é 1667. Então quer dizer, essa defasagem está em 90 graus atrasado. Olha só, a minha tensão ela passa primeiro, depois passa a corrente. Então o indutor atrasa. Quando eu olho o capacitor, esse aqui é o capacitor, aí já é diferente, ó. A corrente passa primeiro, depois passa a tensão. E se eu fizer a subtração de novo, fazer para você ver que é 90 graus adiantado, ó. 66955 menos 66547. Olha lá, deu 4 alguma coisa de novo, né? Que é por causa da precisão da medida aqui. Então quer dizer que a minha corrente está adiantada aqui no caso aqui agora, no capacitor, em 90 graus. Então perceba que ele não está dando a corrente total aqui não, ele está dando a do capacitor, a do indutor. Agora, então eu não consegui com esse simulador medir a corrente desse trecho, mas para poder medir a corrente total final, eu consigo medir, que é aqui o que está passando aqui pela fonte. Então olha só, eu vou dar o play aqui, eu vou melhorar aqui a propriedade. Eu coloquei aqui tava 100 microsegundos por divisão, tava muito próximo. Eu vou dar uma afastada para a gente ver a onda legal aqui se formando. Então essa aqui é a forma de onda que está acontecendo da fonte. A tensão da fonte é a corrente da fonte, que é a corrente total, que é o que eu quero encontrar no exercício. Eu vou parar aqui e vou dar uma olhada. Olha só, a tensão da fonte, se eu observar aqui, ó, ela está lá nos 179,6, foi o que eu travei. Ele mostra aqui do ladinho, se eu olhar bem aqui, ó, no canto, ó,
que se eu levar o mouse vai mudar, mas olha bem no canto direito aqui. Olha lá, ó, a corrente máxima está 11.36, a tensão máxima 179 e o valor eficaz 127, então que é a fonte que ele me deu. Então, esses valores que eu estou medindo aqui na curva são os valores de pico. Para mim encontrar os eficazes, eu teria que fazer o quê? Eu tenho que pegar os valores que está aqui e dividir por raiz de 2. Então, por exemplo, 11.36. Então, qual que é o valor da corrente? Então, a corrente vai ser 11,36 dividido pela raiz de 2. Então, esse é o valor do modo da corrente, é o 803, o esperado. E qual é o ângulo? Para mim saber o ângulo, o exercício não dá, porque a corrente está andando aqui. O ângulo é a diferença de defasagem entre corrente e tensão. Se eu olhar assim nessa escala ampliada, eu nem percebo que tem diferença, parece que está em fase, o ângulo é zero. Mas na verdade ele não é zero, ele é bem baixo. Se eu vir aqui na propriedade e aumentar aqui o número de divisões aqui, de tempo por divisão aqui, ou seja, quando eu faço isso eu tô dando uma melhorada no zoom, como se estivesse dando um zoom aqui. Aí eu vou congelar quando ele estiver atravessando o eixo, pra gente ver que eles têm uma defasagem, não passa junto, ó. Parou? Olha só. Perceba que a minha corrente, ela tá passando um pouquinho antes da minha tensão. Então, o meu circuito, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar com a corrente adiantada. Então, o efeito do capacitor vai superar o efeito dos indutores que estão aqui, porque a minha corrente vai ser adiantada, vai passar primeiro. E qual a diferença de ângulo aqui? Aí eu tenho que ter um pouquinho aqui. Isso aqui é o máximo de precisão que esse simulador dá, que é um simulador online mesmo, só para quebrar galho. Então o que consigo perceber? Vamos tentar fazer uma conta aqui meio imprecisa, ó. Eu tenho 724,78. Então 724,78 menos aqui 724,98 menos 724,98. Deu 0,2, deu negativo por causa que eu subtraí o menor pelo maior, mas 0,2. Esse 0,2 de atraso, eu quero ver isso em ângulo, então vou fazer aquela conta, ó. Eu sei que 360 equivale a 16,67, que é o período da onda. E o 0,2 equivale a quanto? Então é só pegar 360 e multiplicar pelo 0,2 e dividir pelo 16,67. Aí eu vou ter o ângulo. Então a defasagem, a corrente fica adiantada com um ângulo mais ou menos, não dá para ter precisão aqui, 4,32. Então esse simulador aqui ele não te mostra o ângulo de defasagem, ele te mostra a onda no osciloscópio. Aí eu tenho que ampliar e ver aqui a diferença a defasagem aqui pela diferença entre os dois sinais e fazer o cálculo, para mim saber mais ou menos. Então eu vi que a corrente é 8 alguma coisa e o ângulo é 4 e alguma coisa, ou 5, pode variar um pouquinho por causa da imprecisão da medição. Então esse simulador só consegue te dar isso no máximo. Tinha até um simulador que eu utilizei, mas ele é pago e ele conseguia mostrar o ângulo. Mas ele é pago, mas eu acredito que ele tem uma versão para estudante. Só que tem muito tempo que eu não uso ele. Que é o... deixa eu ver se eu lembro o nome dele. É PSpice, que ele chama. Ele também simula e ele consegue mostrar lá na figura o ângulo de defasagem congelado. Isso que não consegue. Só que ele é muito mais complexo para poder baixar. Ele é pago. Aí para baixar ele é complicado. Ou comprar, se for fazer pirata, tem que baixar em sites pirata. Eu não posso divulgar ele aqui, né? Então infelizmente eu não tenho um simulador melhor para poder apresentar para esse tipo de atividade aqui. Ele tá certinho, simulando certinho, só que eu vou ter que entrar com meu conhecimento matemático para ver a defasagem, para entender os sinais dele, porque ele está mostrando somente as ondas aqui. E o que você queria talvez para visualizar não seria essa defasagem, não seria em forma de onda aqui do osciloscópio. Você queria talvez que desse um valor congelado, bonitinho, igual em corrente contínua. Mas esse simulador não faz isso, né? Ele te mostra só as ondas aqui. Então ele está simulando corretinho. Se você colocar os valores certos, ele simula, ele mostra que as ondas defasam sem nenhum problema.